Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência no vídeo 522. É esse agora. Médios curadores, né? Capítulo 14. Livro dos Médios, questão 176. Então aqui nós vamos voltar na pergunta de número 3, onde Kardec ele continuou fazendo pergunta aos bons espíritos. Cabelo parece estar incorporado. Cabelo do jeito que a gente arruma ele. Não, deixa pra lá. Então, Kardec interroga os bons espíritos dessa forma assim, ó. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos, né? Então, vamos resumir da seguinte forma, como nós já resumimos nos vídeos anteriores, mas vamos resumir da seguinte forma. Um benzedor, né? Eu já tratei desse assunto, mas eu vou tratar mais um pouquinho. Um benzedor, ele não crê em espíritos, porque a maioria dos benzedor, hoje em dia tá raro. Quase não se usa mais esses termos, né? Mas tem algumas senhorinhas, né? Que benze, que é uma maravilha. Então, essas senhorinhas, elas frequentam o catolicismo. Então, é óbvio, eles não creem em espíritos. Mas não é porque elas não creem, elas não acreditam, né? E também outros também que são médios, né? São dotados de magnetismo, mas que não creem em espíritos, né? Então, olha só para você ver a resposta dos bons espíritos. Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos, né? Enquanto aqueles que magnetizam para o mal são auxiliados pelos espíritos do mesmo nível que a intenção daquele magnetizador. Então, olha só, todo homem que nutre o desejo do bem os chama. Então, todo homem que nutre o desejo do bem chama os bons espíritos, né? Clama por eles, evoca os bons espíritos, sem dar por isso. Do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamam os maus. Então, nós acabamos de dizer, aquele, né, bem intencionado, que tem conhecimento, ele chama pelos bons. Aqueles mal intencionados, obviamente, ele chama pelos maus para auxiliá-lo. Agora, ele não precisa, às vezes, nem chamar. Maus espíritos, venha. Bons espíritos, venha me auxiliar. Não. Só o fato do indivíduo agir com más intenções ou com boas intenções, os bons espíritos já o auxiliam. Nós temos que entender isso. Porque, veja bem, a partir do momento que o indivíduo magnetizador, né,
ele não crê nos espíritos. Então ele vai chamar os espíritos como? Ele não crê, mas ele é um magnetizador do bem. Ele só faz o bem com aquele magnetismo dele, com aquela energia dele. Porque o magnetismo é uma energia. Então, se ele não crê nos bons espíritos, como que ele vai chamar pelos bons? Então, isso é relativo. A mesma coisa é o magnetizador que faz o mal, que pratica o mal, né? Se ele não crê nos bons espíritos, se ele não crê em espíritos, como que ele vai evocar, ele vai chamar os maus espíritos? Não, ele age de uma forma, de uma certa forma, que semelhante atrai semelhante. Então, como nós já explicamos outras vezes, as moscas, elas farejam e pousam onde elas encontram chagas abertas, expostas. Você entendeu? Então vamos pensar da seguinte forma: a pessoa que pratica o mal, o magnetizador que pratica o mal, ele ele tem a forma de uma chaga purulenta, exposta, aberta. Então, os maus espíritos, os espíritos sofredores, eles deparam com aquele ser purulento, cheios de chagas, que é aquela atitude, aquele comportamento dele, aquela maldade que ele pratica. Então eles o assessoram, imperceptivelmente, sem que ele saiba. O mesmo acontece com a pessoa, o magnetizador que pratica o bem. Você entendeu? O amor, a solidariedade, ela exterioriza, ela emana energias, eflúvios na direção dos bons espíritos, o que os bons espíritos o assistem, imperceptível, sem que ele saiba, né? Então, olha só para você ver a outra questão de número 4. Kardec faz a pergunta. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Olha que maravilha! Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos. Então, se aquele que tem a força magnética, mas não acredita nos espíritos, e mesmo assim ele faz tanto bem, né? Imagine aquele que crê na assistência dos bons espíritos. Olha só. Resposta: faria coisas que consideraríeis milagres. Então vamos dizer, com todo respeito, eu vou usar essa forma. Esse magnetizador que
busca o auxílio dos bons espíritos, ele conseguiria se levantar defunto da cova. Tá aqui, ó. Faria coisas que consideraríeis milagre. Porque levantar defunto da cova é um milagre. Você entendeu? Porque está fora. Isso está fora dos desígnios das leis do Criador levantar defunto da cova. Então, se a pessoa levanta defunto da cova, é um milagre. Olha só você que coisa. Mas entenda que isso é apenas uma suposição. Ele levantaria até defunto da cova. Mas isso é só uma suposição. Isso é mitologia, isso não existe. Levantar defunto da cova. Ah, mas Lázaro foi ressuscitado. Que Lázaro foi ressuscitado o quê? Nossa Senhora. Não vou nem entrar nessa questão, porque nós já tratamos a respeito dessa questão, inclusive no livro dos Espíritos, né? Então, olha a importância do conhecimento. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Como mais útil, né, seria aquela pessoa portadora dessas faculdades se ele acreditasse na ação dos bons espíritos. E infeliz daquele que acredita na ação dos bons espíritos, aliás, infeliz daquele que acredita nos espíritos e evoca os espíritos menos esclarecidos para o auxiliar. Infeliz dele. A questão agora de número 5, a pergunta número 5. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Olha só para você ver. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos. O toque, né? Tocar na outra pessoa, dar um abraço na outra pessoa, pegar na mão da outra pessoa, olhar na outra pessoa, analisar a fisionomia da outra pessoa, né? Oferecer um copo com água a outra pessoa para que ela tome. Veja bem, sem a intervenção dos bons espíritos. Sem a intervenção dos bons espíritos, porque o magnetismo é uma faculdade do eu, independente dos bons espíritos, independente dos espíritos. Agora, ela se potencializa, esse magnetismo auto se potencializa, né? Uma vez que há ali a interferência dos bons espíritos. Então, pensando da seguinte forma, se o indivíduo portador dessa faculdade, que é o magnetismo,
Se ele consegue realizar 1, 2, 3, 4, 5, vamos usar esses números só para a gente trabalhar aqui a intenção. Se ele sozinho consegue realizar do 1 ao 5, com a ajuda dos bons espíritos, ele consegue ajudar até o número 10. Eu gosto de fazer essas colocações de números para as pessoas entenderem um pouco a intensidade. Porque os bons espíritos, eles têm muito mais conhecimento do que nós que nos encontramos presos a um corpo físico, né? Por eles encontrar-se no plano espiritual, na erraticidade, eles têm toda a liberdade. Então, eles têm toda a facilidade, além do conhecimento que eles possuem. Mas, vamos pensar da seguinte forma: a pessoa, ele é portador dessa faculdade, só que ele desconhece mediunidade. Ele desconhece mediunidade. Ele não sabe que ele é um indivíduo portador dessa faculdade do magnetismo. Ele não sabe que essa faculdade que ele possui pode curar a matéria física das outras pessoas. Porque acho que você assistindo outros vídeos, você já compreendeu que ninguém cura ninguém. Que esse magnetismo, o muito que é realizado, que é feito, é a cura física do corpo físico. Não é a cura espiritual do indivíduo. Você entendeu? Aí muitas pessoas falam assim, mas, Luiz, é engraçado, mas eu conheço uma pessoa que recebeu um tratamento espiritual e ela nunca mais voltou a se enfermar. E aí, como que fica nesse caso? Ora, mas será que será que as pessoas não raciocinam? Quantos bilhões de enfermidade nós possuímos que não caracteriza apenas aquela que exteriorizou. Aquela pessoa, ela pode ter se livrado de uma úlcera gástrica, vamos pensar assim, por um tratamento ali realizado espiritualmente, mas ela continuou com excesso de orgulho, com excesso de egoísmo. Isso tudo é enfermidade. Isso tudo é doença da alma. Oportunidade, ela teve de se livrar daquela úlcera. Agora, nós não podemos nos esquecer que existem as reincidências. Que se não ocorreu a reincidência de uma outra úlcera, mas sobrecarregou outras enfermidades através da imoralidade. Isso é muito simples, gente. Entendeu? É muito simples, é muito fácil. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa responde. Agora, nós temos que entender uma outra coisa. Que, devido à imortalidade da alma, vamos pensar da seguinte forma. Vou me usar só para você ter uma noção. Eu recorro a um médio de cura e eu me livro de um câncer no fígado. Vamos pensar por aí. Tudo bem. Aí eu vivo aqui no corpo físico mais uns 30 anos. E esse câncer nunca mais volta. E eu desencarno daqui 30 anos com um infarto. Então você observa que eu não desencarnei com o câncer. Com aquele câncer. Não
ocorreu, não houve a reincidência daquele câncer nesta existência. Eu desencarnei com infarto. Tá. Só que presta atenção numa coisa. Eu vivi durante 30 anos uma vida desregrada, uma vida promíscua, uma vida totalmente transtornada. Mas mesmo assim, não houve a reincidência nesta existência. Porque, devido à imortalidade da alma, a reincidência fica para a próxima existência, por causa da imortalidade da alma. Você entendeu? Por causa da imortalidade da alma, dá-se sequência na próxima existência. Por isso que muitas crianças nascem com leucemia. Agora, a leucemia está relacionado a suicídio. Pessoas que se suicidam em vidas passadas com veneno. Pessoas que suicidam com ódio, com mágoa, ressentimento. Mas suicídio? Sim. A pessoa que amealha muito ódio, muita mágoa, muito ressentimento, raiva, aquelas pessoas que não perdoam, isso descarrilha-se uma toxina tão grande do teu sistema endócrino, no teu sistema nervoso, que desestrutura a coordenação motora e vindo a uma baixa no nível da imunologia, tanto perispiritual quanto física. Isso é um suicídio. Sabe o ódio, a mágoa, o não perdão, o ressentimento, a bebida, as drogas, a promiscuidade, tudo isso caracteriza suicídio. Então, na próxima existência, desde cedo a criança já nasce com leucemia, que é caracterizada aqui na Terra leucemia, que é nada mais, nada menos, toxinas do ódio, da mágoa, do orgulho, do egoísmo de vidas passadas, da raiva, entendeu? Então, o indivíduo, mediante esse processo todo, ele se vê em meio, né? Então, nós temos que raciocinar mediante todas essas situações, né? Como Marcílio está me cortando aqui, o simples, curar pelo simples contato com o emprego dos passes magnéticos. Olha só, Marcílio me cortou um pedaço aqui. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? É lógico que sim, né? É lógico. Ele não tem conhecimento de que ele possui aqueles atributos, aquela faculdade. Então, a pessoa dá um abraço num amigo, oferece um copo de água a uma pessoa, né, que está com sede. Você percebe que nós deu uma cortada, né? O nosso irmão Marcílio, ó, é assim. Às vezes nós estamos indo por um caminho, eles cortam. Então, devido ao fato da pessoa desconhecer, naturalmente ele
Ele pode, porque esse magnetismo é dele. Agora, nós temos que entender que esse processo se dá no corpo físico. Agora você imagina, com o auxílio dos bons espíritos, há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Resposta: certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? Certamente. Não tem disso múltiplos exemplos? Kardec presenciou esses fatos milhões de vezes, mas, mediante os bons espíritos, ele, precisou recorrer à opinião dos bons espíritos para acrescentar aqui no Livro dos Médiuns. Então, como dissemos, imagine aquele que tem conhecimento. Vamos para o próximo vídeo.